Meus amados e queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Estamos de volta com o nosso quadro do Gênesis ao Apocalipse. Nós estaremos nesse conteúdo analisando o sucessor ungido de Gideão, Jefté. Creio que você está perplexo, curioso por analisar a história deste grande guerreiro rejeitado e ao mesmo tempo convocado para libertar os israelitas. Jefté está registrado no livro de Juízes, no capítulo 10, versículos 6 ao capítulo 12, versículo 7. O texto em que iremos tratar a respeito deste grande personagem bíblico e que eu acredito que vai nos dar muitas coisas valiosas, muitas lições preciosas. Jefté é o homem do voto precipitado? Julgue você, um dos fatos mais polêmicos da vida de Jefté foi o seu voto a Deus de oferecer o mais valioso que aparecesse em sua frente se ele fosse vitorioso numa batalha. E ele foi. E no retorno, comemorando vitória, quando ele retorna à sua casa, adivinha? Não adivinha. O cristão não adivinha. Mas pense você, quem saiu na porta da sua casa? Exatamente, a filha de Jefté. E a pergunta polêmica é: Jefté de fato sacrificou a sua filha a Deus? Julgue você, mas os indícios é que não. A menina provavelmente foi separada na sua virgindade para Deus, assim como Samuel, assim como os nazireus. São argumentos de teólogos, mas ao certo ninguém sabe. E se a Bíblia não revela, não sou eu que vou fazer afirmações aqui. Até porque eu acredito pessoalmente que não foi um sacrifício humano. Por quê? Porque se você associar o sacrifício da filha de Jefté, o voto de Jefté, e o sacrifício de Isaque, nós vamos ver duas coisas totalmente diferentes da outra. No caso de Isaque, Deus fez uma prova com Abraão. Deus pediu o sacrifício de Isaque para provar a fé de Abraão. No caso de Jefté, Deus não pediu nada a Jefté, nem mesmo um voto. Deus está neutro naquela história. Deus está bem fora daqueles problemas. Mas Jefté foi quem orou, fazendo um precipitado voto a Deus. E Deus não pediu qualquer tipo de acordo com ele. Então, ali, se foi um sacrifício humano, Deus não mandou.
Seja lá o que tivesse ou o que teria sido, Deus não tem qualquer tipo de comunhão com aquele negócio. Mas vamos então ao texto. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo de número 10, versículos 6 ao capítulo 12, e o versículo 7. Nós temos dois fatores ou duas sessões a analisar na vida de Jefté: o estabelecimento das tarefas de Jefté, versículos 6 ao 18, e a história dos feitos de Jefté. Na primeira sessão, o estabelecimento das tarefas de Jefté, veremos o pecado de Israel, a servidão de Israel e a súplica de Israel. Como sempre, o livro de Juízes trata dessas fragilidades espirituais, comportamentais dos israelitas, que, quando em aflição, sempre buscava a Deus. Porém, quando as coisas estavam boas, tranquilidade, dispensa cheia, esqueciam de Deus. No versículo 6 do capítulo 10 de Juízes, a Bíblia revela justamente o pecado de Israel, pois mais uma vez a nação volta-se contra Deus para a idolatria. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos amonitas e aos deuses dos filisteus. Enfim, mergulhado nas idolatrias dos ancestrais, dos próprios pais de Abrão, quando o mesmo deixou a Mesopotâmia por ordem de Deus. Israel, então, esquecendo dos feitos de Gideão, esquecendo dos feitos dos grandes líderes que expuseram suas vidas para grandes conquistas e vitórias, libertando os israelitas. Eles esqueceram tudo isto e mergulharam no submundo da iniquidade, pois os pagãos cometiam torpezas sexuais, todo tipo de imoralidade, em culto aos seus deuses, na esperança de uma boa agricultura, de fertilidade humana. Enfim, eles faziam da idolatria o seu culto primordial. Israel, então, peca cometendo as mesmas coisas. Nos versículos 7 aos versículos 9, por causa do pecado de Israel, o Senhor permite que os filisteus e os filhos de Amon os oprimam por 18 anos, escravizados por 18 anos. Agora começa a apertar o cinto, começa a consciência a arder, começa a uma vida subjugada, oprimida pelos radicais filisteus, inimigos milenares de Israel. E os amonitas, irmãos, porque eram filhos de Ló.
E sendo assim, nos versículos 7 ao 9, a Bíblia diz o seguinte: a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, porque naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Se percebe que era uma situação local de todo o território nacional de Israel. Essa região estava sendo oprimida hostilmente pelos filisteus e pelos amonitas. Nesta situação de servidão, por causa dos seus pecados, conforme estamos analisando aqui, Israel então sente a necessidade daquela vida livre novamente. E o que faz? Suplica a Deus por misericórdia. Estavam no aperto. Juntam toda aquela comunidade e começam a clamar, começam a orar, começam a pedir a Deus por libertação. E nos versículos 7 ao 9, eles então começam essa campanha de oração. E esta servidão foi tão rigorosa que os inimigos de Israel atravessaram na cara dura o rio Jordão para perseguir os israelitas. O versículo 7 ao versículo 9, a Bíblia diz assim, olha: a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amorreus, porque naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Olha o que diz o versículo 9. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. E se vendo nessa situação angustiosa, eles partem para suplicar a Deus, ao Deus de Israel. No versículo 10 ao 18, eles sofrem a repreensão de Deus, porque foram orar ao Senhor, e o Senhor então manda uma mensagem ao povo. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. É um dos fatores que move o coração de Deus, reconhecer o pecado. Quando nós reconhecemos o pecado, isso move o coração de Deus e nos perdoa. Foi por isso que Deus nos deu Jesus Cristo na história humana, como uma resposta ao clamor da humanidade pelo perdão. Perdão que jamais o homem poderia conquistar por si só, pelas suas obras. Nós éramos considerados trapos de imundície. Todos nós estávamos enfermos pelo pecado. Não havia um justo sequer na terra. Quando Deus olhou a terra, todos mergulhados no pecado. Mas Deus, por ser Deus o Pai, nos providenciou um meio. E como você conhece, Jesus Cristo é o único meio de salvação e de perdão de todos quantos reconhecem seus feitos e querem se chegar ao Deus Pai. O Senhor respondeu a eles: quando os egípcios, os amorreus, os
amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram. E vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Deus recordando a eles os feitos do Senhor em tempos passados. Não havia justificativa para voltar ao pecado, principalmente aquilo que afronta a veracidade divina, a deidade, a existência de um Deus verdadeiro, Jeová. A idolatria era uma mácula que feria aos princípios de Deus, porque não existe Deus além de Jeová. É único, é todo-poderoso e suficiente para o homem. Isso, portanto, deixou Deus irado e justamente repreende os israelitas. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. É uma lição preciosa, porque nós, seres humanos, só lembramos de Deus na hora do aperto. Na hora que está tudo bem, salário no bolso, carrões na garagem, mansões, dinheiro no banco. Esses deuses falsos faz você esquecer de Deus. Não pense você que uma vida próspera é sinônimo de uma vida abençoada por Deus, porque às vezes os deuses da atualidade são estes: o dinheiro, a casa nova, o carro, o bom emprego, o ministério riquíssimo, que lhes dá um salário exorbitante, e você acha que está nadando na bênção. Mas preste atenção, talvez você está mergulhado na idolatria da luxúria, da autoconfiança, e acha que não precisa de ninguém, nem mesmo das pessoas mais simples, dos obreiros mais simples. Nada significa importante para a sua vida. Acredite, você não está na bênção de Deus. Prosperidade, dinheiro, não significa bênção. Pode ser um laço em sua vida. Seu coração pode estar mais pendente às coisas que você as possui do que uma devoção restrita ao Deus eterno. Tanto que Jesus Cristo nos aconselhou a juntar nossos tesouros no céu e não na terra. Aonde você tem mais tesouro? Na terra ou no céu? Ei, não responda para mim. Responda para o Senhor. Porque na hora que tudo estava na boa, maravilha, esqueceram de Deus. Foram para a idolatria. E agora precisou de um libertador. Foram para o Senhor. Mas Deus, por misericórdia, traz no meio deles um avivamento. Porque quando Deus chega no lugar, não tem espaço para o diabo, para a idolatria, para o pecado. Quando Deus chega no lugar, ele reina. Quando ele chega no coração do homem, não existe espaço para a idolatria, as riquezas, e nem mesmo para outra coisa, senão para o Senhor. E assim, nos versículos 15 ao 16, os israelitas arrependem-se de seu pecado, olha, e prometem servir somente ao Senhor. E esse avivamento termina movendo o coração do Senhor. No versículo 15 ao versículo 16, a Bíblia diz: os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Lembra de Davi,
Quando o profeta enfrentou e apontou seu pecado, ele não escondeu seu pecado. Pelo contrário, ele lamentou. De fato, pequei contra o Senhor. E a mesma coisa acontece quando Deus exige de nós a confissão. Tudo que temos que fazer é justamente aceitar a condição e dizer, de fato, pecamos contra Deus. Será que você não precisamos fazer a mesma confissão de consciência? Acredite, eu preciso fazer. Todos nós precisamos fazer. E a Bíblia diz: os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos. Faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Veja o coração de um Pai celestial. Deus viu o avivamento no meio dos israelitas idólatras. E diz a Bíblia que Deus não suportou mais ver a situação de jugo dos seus filhos. E Deus resolveu, portanto, tomar uma decisão para libertar os filhos de Israel. Deus, então, decide-se nos versículos 17 ao 18. O povo determina coroar como rei qualquer um que o salve do exército amonita, que se prepara para atacar. A situação de Israel estava dessa forma. O sofrimento estava tão terrível que eles saíam a procurar qualquer um guerreiro, qualquer um indivíduo, qualquer pessoa que pudesse livrá-los das garras dos filisteus, dos amonitas, dos seus opressores. Nos versículos 17 ao 18, o povo começa então a buscar alguém para coroá-lo, para colocá-lo como guerreiro de Israel. Dado a situação em que chegou este povo, a Bíblia diz: quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispa. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Olha a situação. Abriu-se uma oportunidade no exército, no quartel-general, na comunidade de Gileade. Quem se prontificar a lutar contra os nossos inimigos, nós o colocamos como chefe. E quem vai lutar? Quem vai entrar nesta batalha? Quem é o candidato a chefe do exército de Israel? A portaria do quartel rezava lá: precisa-se de um general, precisa-se de um guerreiro destemido, precisa-se de um homem que lute e nos liberte. Mas a pergunta é: quem? E é aqui que entra os feitos de Jefté. E um avião está passando por aqui. Mas isto nós veremos em nosso próximo conteúdo. Os feitos de Jefté.
um homem discriminado, um homem censurado, humilhado, expulso de sua casa, mas que finalmente torna-se um homem desejado, um homem escolhido, um homem capaz de lutar e defender seus irmãos, sua nação, sua pátria, pela sua espada. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra. Deixe aqui o seu comentário. Dê um joia. Se inscreva em nosso canal. Nos procure no YouTube, Antônio Fábio PR, mistos de conteúdos. E ali você terá numericamente todos os nossos conteúdos do Gênesis ao Apocalipse. Fique na paz, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Retornaremos com Jefté, o sucessor ungido de Gideão, e os seus feitos, em nome de Jesus.